Gente, então vamos lá. Hoje a gente começa a falar de um assunto que certamente vai ficar contigo o resto da tua vida, principalmente se você quer trabalhar em projetos, independente do tipo de projeto, independente do tipo de material. É claro que o nosso foco aqui é a cadeira de concreto, e por ser uma cadeira de concreto, nós vamos dar ênfase à flexão simples no concreto, mas boa parte do que você já aprendeu até agora, seja mecânica, seja resistência, encontra aplicação aqui. Então não é verdade essas coisas que a gente, às vezes a gente vê o pessoal falando que o que se aprende em mecânico, o que se aprende em resistência pode esquecer porque em concreto você não usa nada. É o oposto disso, você usa muito dos conceitos que você aprendeu em mecânica e em resistência você vai utilizar aqui para entender como é que a gente chegou às equações que eu vou te mostrar aqui. E obviamente eu vou te mostrar todo o percurso das equações que a gente utiliza em concreto armado. Eu quero só abrir um parênteses aqui, fazer uma introdução na aula, de deixar você entender onde que exatamente você está, tá? Onde exatamente você está do ponto de vista de o que você, enquanto aluno do quarto ano, né? Quarto ano de engenharia civil, é isso? Essa cadeira? Sétimo semestre, é isso? Sétimo semestre, o que você tem condições de já fazer em estruturas, em análise de estruturas. Lá em mecânica, você aprendeu a traçar um diagrama de momento fletor. Lá em mecânica, o teu professor, ele te deu uma viguinha toda carregada e aí você só tinha o trabalho de traçar o diagrama. Era só isso. O seu problema de engenharia era, dado uma viga, dado um elemento linear, dado um carregamento, você quer achar um diagrama de momento fletor. E normalmente você está interessado no momento máximo, tá? Mas era isso. O esforço cortante é a mesma coisa. Lá em resistência dos materiais, você começou a ter uma noção do que é que se faz com esse momento fletor. Então você viu o cálculo de tensão no regime elástico linear. Como é que eu transformo um momento em uma tensão? Lembra disso? Você tinha lá, tensão é igual a mc sobre I, ou my sobre a inércia. Aquilo ali nada mais é do que você transformar o momento fletor em um esforço, em uma tensão, melhor dizendo, né? Seja ela de compressão, seja ela de tração. Acontece que lá em resistência dos materiais, todos os elementos que nós analisamos, eles eram homogêneos, né? Eles eram elásticos e eles eram lineares. A gente sempre pressupôs isso. Ele é isotrópico, ele é elástico, ele é linear e ele era... Qual foi o outro que eu falei? Elástico, linear, isotrópico e... Oi? E homogêneo, né? Então você via lá que a gente passou 100% do curso de resistência dos materiais trabalhando aço ou madeira, né? Aço ou madeira. Não que madeira seja isotrópico, mas como é um material único, né? não existia nesses elementos, não existe nesses materiais a heterogeneidade que há no concreto, pelo menos no nível do concreto. O concreto, se você pegar, né, você tem areia, você tem pedra, você tem água, você tem cimento e você tem o aço. Você tem 5 materiais diferentes para formar um único material. A gente acaba analisando o concreto parcialmente como se ele fosse um elemento homogêneo, mas a verdade é que você sabe que ele não é. Ele também não é elástico, mas parte das análises que a gente faz também tem algum nível de caráter elástico, né? Eu estou, por exemplo, na turma de concreto 2, eu estou dando aula de lajes, que é o que eu vou dar semestre que vem para vocês. E lá o método de cálculo dos esforços na laje pressupõe um elemento misto, parcialmente elástico. Enfim, então lá em resistência você aprendeu a fazer alguma coisa ou dar alguma utilidade para aquele diagrama de momento fletor, aprendeu a transformar aquilo em tensão. Agora em concreto 1, o que é que você está aprendendo? Você primeiro aprendeu a definir a geometria da tua peça, né? Então lá em mecânica você já tinha a viga dada, agora você aprendeu a definir a viga. Lá em mecânica você tinha o carregamento dado, agora em concreto 1 eu já te ensinei a definir o carregamento da viga. E aí agora você tem o momento fletor, a gente precisa armar, ou melhor dizendo, né, projetar, armar esta peça, porque a nossa peça é de concreto armado. Então você consegue hoje definir geometria, definir o carregamento, traçar o diagrama de momento e na aula de hoje você vai aprender o que fazer com esse diagrama de momento fletor.
Eu só antecipo, né, a definição bonitinha, acadêmica de flexão, sei que você já sabe disso, mas não custa nada relembrar, te diz que flexão, um elemento fletido, a flexão é um esforço que gera no teu elemento compressão e tração na mesma seção. É bom que tudo rima. Flexão é um esforço que gera na mesma seção compressão e tração. Esse, do ponto de vista da existência do esforço, é como a gente define a flexão. Que aí, como o nosso colega Gabriel disse, ela pode ser normal, ela pode ser centrada, ela pode ser simples, ela pode ser pura, vai depender de como a carga é colocada na estrutura. Mas o mais importante aqui é você entender que a definição de flexão te diz que é a ocorrência de tensões de tração e tensões de compressão na mesma seção. Isso é uma afirmação, ou melhor dizendo, uma definição que te dá um norte sobre como a gente trata peças de concreto armado. Porque eu tenho certeza que você tá feio de ouvir por aí, né, que na peça de concreto armado, o concreto resiste à compressão e o aço resiste à tração. E a ideia por trás disso é exatamente a maneira como a gente define a ocorrência de flexão. É óbvio que esses conceitos não nasceram do nada, né? Não foi um cara que estava dormindo e teve a ideia, vou pensar em flexão e vou dizer que flexão é tensão de tração e compressão no mesmo plano, na mesma seção. Você viu o Gabriel falando do ensaio que é feito para caracterizar o estádio, né, ou os estádios do concreto. Então, boa parte do que a gente tem como definição, ela vem de um certo nível de experimentos. Tem tudo por trás desses conceitos todos que a gente aprende sobre flexão e que a gente vai discutir aqui, tem muitos experimentos que foram feitos. Se você puxar aí pela sua memória, lá na disciplina de resistências 2, quando a gente estava vendo flambagem, eu te mostrava a curva de como era a tensão, a carga de flambagem com o lambda lá, com o coeficiente de esbeltez. E eu mostrava para ti que determinadas curvas foram criadas a partir do ensaio de inúmeras colunas com esbeltezes diferentes. Tá? Aqui não é muito diferente, existem ensaios específicos que fazem com que a gente desenvolva alguns conceitos em cima dele. Então, definido o que é flexão, eu vou te dar dois problemas diferentes que normalmente a gente analisa do ponto de vista da flexão. Tem aqui o assunto bifurca, tá? O assunto bifurca. Eu estou muito mais interessado no 2 do que no 1. Então, existe você tratar a flexão do ponto de vista da análise, existe você tratar a flexão do ponto de vista do design, né? Do projeto. Design é projeto. O que eu quero dizer com flexão do ponto de vista da análise? Às vezes, né, vou te dar um exemplo clássico que acontece hoje com a rotina bem menor, mas que acontece com certa frequência ainda. O DENIT, ele tem hoje no Brasil algo como 9.000 pontes. O DENIT tem vias federais, sob jurisdição do DENIT existem cerca de 9.000 pontes. Às vezes, uma determinada empresa, ela precisa transportar um aerogerador, um gerador ou qualquer outro equipamento que pesa lá 200, 300 toneladas. E isso, né, vai gerar, esse dispositivo gera no eixo lá desse caminhão específico que eles utilizam para transportar, para o transporte, cargas de 20 e poucas toneladas. O que foge consideravelmente do carregamento normal que a gente tem no dia a dia da ponte, né, dos caminhões clássicos que a gente utiliza. Só para te dar um norte, os caminhões que a gente utiliza, que são utilizados para transporte de mercadoria no Brasil, eles têm ali algo como entre 40 e 60 toneladas que a lei permite eles transportarem, né? Mais ou menos 60 toneladas. Você está falando agora de um caminhão que vai transportar algo como 200, 300 toneladas. Então, você vê que foge muito ao carregamento típico. Aí, o que vai acontecer? O DENIT, ele vai ser notificado pela empresa, dizer, a gente tem esse caminhão, a gente precisa levar do ponto A para o ponto B. Do ponto A para o ponto B, existem tais e tais e tais pontes. Eu preciso saber se dá para a gente passar lá. O DENIT, ele provavelmente vai entrar em contato com o projetista,
de preferência até o cara que projetou a ponte, e ele vai pedir um parecer desse camarada, de vocês, né? O DENIT entrou lá em contato com a Gabriela e é assim mesmo, tá? O cara lá do DENIT, o analista lá do DENIT liga para a Gabriela e diz: Gabriela, a Everton Limitada vai passar com um caminhão de 16 eixos com 300 toneladas. A gente precisa de um parecer para autorizar a Everton Limitada passar com esse caminhão lá. Aí a Gabriela vai ter acesso ao projeto, ela vai fazer uma análise. Pronto, é isso que é a análise. Já está definida a viga, já está definida a armação, às vezes já está até feita, né? O campo da análise é isso, você já tem praticamente tudo definido. O que você normalmente está atrás é de um momento resistente, né? O quanto aquela viga, o quanto aquele elemento linear, ele aguenta do ponto de vista do esforço. Você vai fazer essa análise por flexão? Mas com certeza você vai fazer essa análise por flexão. Se o elemento estiver concretado, né, já adianta, alguns coeficientes podem, o coeficiente 1.4 lá do concreto, do FCK do concreto, já não precisa ser 1.4, porque algumas incertezas já foram eliminadas. Mas o que eu quero que você entenda aqui é que quando você está fazendo quando você está fazendo análise de flexão em um elemento, você só vai ter uma resposta. O quanto o elemento resiste. Só existe uma resposta para isso. Qual é o momento resistente? E esse é o termo que se usa. Qual é o momento resistente da viga? Aí ele vai dizer 8.000 kg força metro. Qual é o cortante resistente? 2.000 kg força. Então existe uma resposta. A análise pressupõe que todos os elementos já estejam definidos. Normalmente em elementos que já existem, né, é onde você vai fazer esse tipo de análise. Quer ver outra situação? Esse prédio aqui que a gente está tendo aula, quando o EAD tomar de conta daqui uns 10, 15 anos, ele vai perder a utilidade dele. Não vai precisar mais ser sala de aula aqui, porque ninguém vai vir para cá assistir aula. Então eles provavelmente vão dar outro destino para essa sala de aula. Para dar outro destino para essa sala de aula, ele tem que fazer uma análise. Ver se essa laje aguenta o novo momento fletor do novo carregamento, porque isso aqui pode virar um depósito, isso aqui pode virar um edifício garagem, isso aqui pode virar, enfim, uma biblioteca, isso aqui pode virar um teatro, isso aqui pode virar 1 milhão de coisas. Para você ter essa permissão de mudar a funcionalidade da edificação, você precisa fazer uma análise. Precisa mudar o carregamento e fazer uma nova análise, porque quando você mudar o carregamento, você vai mudar a distribuição dos esforços. Aquela peça que está lá, que foi concretada, que tem a geometria, que tem aquela quantidade de barras, ela aguenta esse novo momento? Ela aguenta. Então pronto, você pode mudar a funcionalidade da tua estrutura. Se ela não aguentar, você tem duas opções: ou desiste do projeto, ou você faz um reforço, tá? Reforço, toda vez que você ouvir a palavra reforço, você tem vários conceitos aí de estrutura, né? Você tem manutenção, recuperação, inspeção, reforço. O reforço normalmente é uma palavra que é utilizada quando você quer aumentar a capacidade portante da estrutura, tá bom? Não tem nada a ver com recuperação. Beleza, feita essa explanação sobre o que é análise, a análise nesse curso aqui não nos interessa tanto, não interessa a ponto de vista de exercício, mas o que eu quero mesmo ensinar a vocês é a projetar. E projetar é o item 2. Eu vou te dar um momento, você vai achar um momento fletor lá pela mecânica. Eu dei no começo do semestre um prédio para vocês em planta baixa, um pavimento tipo. Vocês lançaram a estrutura, vocês carregaram e eu já pedi para vocês fazerem as vigas no F2? E vocês fizeram as vigas com seus respectivos carregamentos. Já, né? Vocês já entregaram o trabalho. Eu até já comecei a corrigir, que acho que estava andando junto, eu achei que era da outra turma. E vocês calcularam lá os momentos fletores e os esforços cortantes. Os momentos fletores e os esforços cortantes que vocês acharam não são os de cálculo, são os que a gente chama de característico. Tudo que a gente acha no primeiro momento na estrutura são valores característicos. Todos os valores característicos, eu já escrevi ali naquele canto inferior esquerdo do quadro, todos os valores característicos você majora em estruturas de concreto por 1.4 para achar os valores de cálculo. O que é que você precisa para ter projeto? Você precisa ter geometria definida, isso aqui é importantíssimo de você entender.
Toda vez que você vai projetar uma estrutura de concreto armado, você precisa ter uma geometria definida, você precisa ter seus materiais definidos e você precisa ter a tipologia da tua estrutura definida. O que eu quero dizer com isso? A geometria basicamente é seção transversal da peça e os vãos. O material você vai precisar definir quanto é seu FCK e quanto é o FYK. O FYK você não tem nenhuma dor de cabeça porque é uma questão de mercado. FCK também você não vai ter muita dor de cabeça. E a tipologia da viga é seção transversal, é retangular, é seção T, que tipo de análise você está fazendo, se a viga ela é engastada, se ela é simplesmente apoiada, se ela é contínua e tal. Com esses 3 elementos você consegue fazer o projeto de uma viga. Entenda isso de uma vez por todas. O que se quer dizer quando se fala em projetar? O que eu quero dizer quando eu estou dizendo para ti, eu vou te ensinar a projetar uma viga de concreto armado? É você achar os materiais e as geometrias e as tipologias. É definir os materiais, basicamente, materiais e as geometrias de forma segura, de forma que atendam aos valores limites impostos por norma, sejam esses valores de estado limite último, que estão associados à incapacidade da peça de te oferecer resistência, né? Não necessariamente colapso, e estão associados ao estado limite de serviço. São esses 2 estados que a gente tem que verificar. Pegando o gancho da última aula, lembra que na última aula eu te falei que estruturas de concreto armado você projeta para o estado limite último e verifica para o estado limite de serviço? Então, basicamente, o que a gente tem que fazer a nível de flexão é calcular a flexão resistente da peça, ou o momento, melhor dizendo, o momento máximo que vai atuar na peça, e pegar esse momento equilibrando ele a compressão no concreto e a tração no aço.